Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca e tô aqui com meu primo Carlos Roca e a gente vai fazer um apanhadão da rodada e uma tentativa de esclarecimento aqui, porque a gente percebeu que a galera tá com um pouco de dificuldade de entender como vão ser os confrontos, no caso de vitória do Brasil, quem que o Brasil pegaria num futuro jogo, as distâncias entre um jogo e o outro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Tudo certo, Ike? E aí, galera, beleza? Tudo certo? Vamos falar um pouquinho aí dos jogos que vieram depois do jogo do Brasil, né? Da rodada de ontem, aquele jogo de Portugal e Uruguai também, que foi um jogo legal. Isso. E falar sobre o chaveamento e as possibilidades das oitavas de finais aí pra todo mundo. Beleza pura. Cara, vamos começar então falando sobre jogo de Portugal e Uruguai. Né? Foi um jogo que eu acho que o Uruguai... Eu fiquei um pouco decepcionado com o Uruguai nessa Copa, porque... a gente vê entrevistas ali, num pós-jogo do Cavani ali, o Cavani até falou, quer entender o que tá acontecendo, conversa com o técnico. Tipo assim, escancarando que tem um problema evidente de vestiário agora, que o time, a proposta de jogo não é o que os jogadores concordam, digamos assim, porque, cara, quando externa, a ponto de um jogador chegar numa entrevista e falar assim, pergunta pro técnico, é porque o bagulho tá muito rachado internamente, né? Cara, tem algumas declarações que são fortes, por mais que assim, no literário não é, mas quem conhece um pouquinho, sabe como é que é vestiário, essas coisas assim. É difícil, cara, essa coisa de, tá com dúvida, pergunta pro treinador, é porque realmente existe alguma insatisfação ali no grupo. Às vezes até na escalação, né? Às vezes eles querem que um outro jogador jogue e aí tá todo o grupo revoltado e manda assim, pede pro cara lá, essa bomba não é minha. Tem uma situação ali também que, tipo assim, pelo que eu entendi nesses dois jogos do Uruguai, ou joga Suárez ou joga Cavani. Então, tipo assim, eles não jogam juntos. Então, são dois jogadores que têm muita qualidade, mas tem muita moral também. São caras com muito nome. E eu acho então que é a última Copa dos dois, né? Acredito, sim. Isso acaba, assim, sendo uma gestão, pro treinador, sendo uma gestão de ego e de personalidade um pouco difícil. Sim. A gente não sabe, assim, especificamente como que é a personalidade de cada um, né? Mas não é fácil, cara, tu gerir isso aí. Cara, assim, mas não querendo ir muito pro lado da polêmica, mas, cara, foi nesse jogo, tipo, porque eu lembro que teve um jogo de Portugal, acho que foi nesse aí, né, que o juiz inventou um pênalti, né? Foi nesse jogo. Cara, assim, eu assisti esse jogo. Eu assisti esse jogo, foi. Eu até porque, assim, o que acontece, né, cara? Eu não sou um cara especializado em arbitragem, assim, né? Então, sempre que eu acho alguma coisa muito absurda, depois eu vou ver qual foi a repercussão pra ver se eu não tô viajando, assim, né? Pra ver se o lado torcedor não tá falando mais alto. E, cara, eu vi, cara, olha assim, eu não achei nenhuma emissora que falasse assim, foi pênalti. Todas que tinham ali, sei lá, central do apito, não sei do que, todas concordaram que, cara, o juizão ali, só ele viu o pênalti. Cara, na real, cara, tem umas coisas que, assim, que não tem nem como a gente querer argumentar. Sim. Tem alguns pênaltis, até eu e tu esses dias, agora eu não vou lembrar o jogo, que a gente tava conversando em off ali, que a gente até discordou de um lance que poderia ser pênalti, não poderia. Eu lembro que você até me comentou, isso aqui no Brasil com isso é certeza pênalti, os caras claro, dão pênalti. tal. E eu ainda disse, cara, aqui, tipo, campeonato inglês, na Europa, os caras não dão esse tipo de pênalti. Ok, é normal, às vezes tem essa interpretação, alguma regrinha que os caras têm uma tolerância a mais, outros a menos. Mas esse pênalti, que foi o segundo gol de Portugal, que assim, cara, e também falando já do jogo dentro disso, o jogo foi um jogo que o Portugal comandou o jogo, o Uruguai teve chances de fazer gols, teve uma jogada top do Bentancur, do Rodrigo Bentancur, que ele é até jogador do Tottenham também, grande jogador, cara, achei ele um baita do meio campo, fez uma jogada, perdeu o gol e tal, mas aí o Portugal fez o gol, tava ganhando de 1-0, só que o jogo tava bom, tava equilibrado, com chance para todo mundo. O Portugal tinha um pouquinho mais de controle, e aí vem esse lance do pênalti, cara, que é um pênalti absurdo. O Bruno Fernandes, tipo assim, meio que dá um passe entre as pernas do cara, e o cara tava caindo, acho que era o Jimenez, ele tava caindo, e tipo assim, pro cara poder cair, ele se apoiou pra não se machucar, normal. Então, cara, é um reflexo, um gesto motor, cara. Eu falei contigo em off ali na hora, porque até, né, o Ike, obviamente, acompanha o Campeonato Brasileiro, mas com um pouco mais de distância, porque o Ike mora na Inglaterra, hoje tá na Itália e tal, mas mora na Inglaterra, basicamente, a maior parte do ano.
Só que aqui no Campeonato Brasileiro a gente teve um lance mais ou menos parecido há uns 2 anos atrás, que foi um pênalti que era uma jogada do Inter, que o Ramiro, na época pelo Corinthians, deu um carrinho e ele ficou com um braço de fato para trás, e ali poderia ter uma interpretação ainda que ele abriu o braço. Mas o que aconteceu? O juiz deu o pênalti, foi pro VAR e o VAR voltou, falou, não, isso aí não é pênalti porque ele está apoiando o peso do corpo ali para evitar uma queda e tal, voltou e não foi o pênalti. Esse lance do Uruguai foi muito menos pênalti ainda do que aquele. Foi muito menos pênalti. E o juiz deu, daí eu te falei ali, cara, isso aí no Brasil, cara, é discutível, assim, né? Tipo, eu acho que tu tem que pegar um juiz muito... Eu acho que depois desse rolo aí do Inter, que acho que foi em 21 isso aí, foi no campeonato de 21, eu acho que os caras não dão mais pênalti assim, cara, porque foi bem... Enfim. Cara, porque assim, se tu olhar a jogada, se a galera puder rever e essa jogada do pênalti, cara, não tinha o que o cara fazer, o cara não tinha como cortar os braços. Isso. É o gesto motor, o cara tá indo pra uma queda, ele tá caindo, ele não tá nem olhando, ele só vai se apoiar pra se proteger e a bola bate no braço dele, entendeu? Não tem porquê. A única outra opção que esse cara teria se ele tivesse num parque aquático, descendo num tobogã, e os caras falassem, ó, cruza os braços na frente do peito antes de cair, que daí tu vai cair na água. Porque, cara, fora isso, realmente foi um bagulho... Cara, assim, ó, eu achei bizarro, tá? Eu achei um pênalti bem bizarro pra uma Copa do Mundo. Bom... E a gente já falou um pouco, né? Só pra fechar essa parte de arbitragem, assim, mano, a gente já falou um pouco que essa Copa, ela tá diferente. Tá. Também. Ela tá diferente, ela tá tendo alguns erros. Eu acho que a FIFA também tem uma coisa, cara, ela por essa botar uma coisa bem multicultural, ela traz, eu não vou saber dizer agora, não lembro da onde era esse árbitro, não sei dizer, isso a gente teria que procurar, mas ela coloca muitos árbitros de todos os lugares do mundo e, cara, tem lugares que o campeonato é um campeonato muito fraco, com interpretações diferentes, aí pega sei lá, vou chutar aqui, um árbitro lá da Argélia, argelino, que apita o campeonato argelino, bota pra jogar pra apitar um jogo de Copa do Mundo, é diferente. Claro, a interpretação é diferente. Mesmo que depois eles tenham aquela reunião, que eles brincam, até que os árbitros ficam no mesmo hotel, a reunião pós-jogo de árbitros no hotel. Inclusive, depois no jogo da Inglaterra, eu vou dar uma passada sobre isso, mas é um segundo momento, mas a gente vai voltar na arbitragem. Passando Portugal, cara, a gente daí tem ali Equador e Senegal. Eu não sei se tu conseguiu ver esse jogo na íntegra, cara, mas assim, eu queria abrir aqui um parêntese pro Senegal, né, cara, que tá sem o seu jogador principal, que antes da Copa ali se machucou. E quando o Mané... Quando noticiou-se que ele não participaria da Copa, eu pensei, cara, vai ser difícil, cara. Tomara que o Senegal não passe vergonha. Eu pensei assim, sem sacanagem, tomara que o Senegal não seja aquele time de tomar 8, 6... E os caras estão jogando fino da bola, cara. Olha... Eu não acho essa seleção do Equador ruim. Eu acho que tem bons jogadores. Não. Inclusive, assim, cara, num passado bem próximo, eu te diria assim, cara, Equador ganha esse jogo do Senegal tranquilamente. E aí, Senegal fez aquele jogo, fez ali o tutorial de como bater pênalti, né? Cara, o cara fez um gol de pênalti. Ele deu, tipo, ele foi devagarinho, ele tirou o goleiro primeiro, depois ele bateu, puta, foi um gol bonito. Cara, é difícil tu ver um gol bonito de pênalti, né, cara? E o cara Mas é que pra gente, assim, no meu modo de ver, o gol bonito de pênalti, aquele gol que o cara bate realmente com personalidade. Isso, tipo Zinho nas antigas, assim, ó. O cara bate o pênalti, tipo assim, o cara bate debochando praticamente. Isso. Toma esse gol aí. Pra mim, fala essas coisas, já me vem emblemático aquele pênalti do Zidane na final da Copa do Mundo contra a Itália, que ele dá a cavadinha, a bola bate no travessão, quica atrás da linha e volta. Eu falo, cara, um cara pra fazer aquilo ali, o cara é espetacular. Mas eu gostava dos pênaltis na época do Zinho também, cara, que ele metia assim o pombo sem asa e a bola é tipo no ângulo. Cara, se tu avisar o goleiro antes, ó, ele vai chutar naquele ângulo ali, ó, pula e pega. Não pega, cara, que era um foguete. Bola, ela era acima da minha altura, assim, né, no último terço de altura entre o ângulo mesmo. Cara, era muito difícil pegar os pênaltis, né? Era quase impossível. Mas tem... Cara, assim, falando só pra também falar um pênalti que eu particularmente gosto muito, que é um pênalti polêmico pra caramba, é um cara que tá numa fase um pouco complicada com a torcida, é o pênalti do Edenilson, do Inter. Ah, tá. Ele vem devagarinho, ele segura no último momento pra ver onde o goleiro vai cair e bate, né?
Meu, aquele pênalti dele, pra mim, é um pênalti que o cara tem que ter muita personalidade. Mas assim, ele é aquele pênalti que ele vira o pé no último instante da batida na bola. mas também tu Não é concorda fácil, que é um cara. pênalti que, assim, se o goleiro for ou, tipo, estilo Showa, ou o goleiro da Polônia, que me fugiu o nome agora, cara, que é um dos principais Também goleiros não do vou mundo tentar agora. lembrar. Cara, Aham. qual que é o lance que ele faz? Ele simula, se tu vê os pênaltis, principalmente em câmera lenta, ele tá aqui. Ele simula que vai pra um lado, joga as pernas e cai pro outro. O Showa e o cara, é um dos melhores, o goleiro da Polônia é considerado um dos melhores do mundo agora, atualmente, né? Cara, Mas assim, os pênaltis do time do Edenilson, cara, eu sou um que, cara, eu acho muito fero o jeito que ele bate. cara, ele Muito. ficou, ele errou pênaltis importantes, mas ele ficou sei lá quanto tempo convertendo, cara. Pênalti pro Inter era gol, assim. Tá, mas Ele bateu muito pênalti, né, cara? Isso. Ele também é um cara que às vezes também a gente tem que ver isso, Os goleiros o vão cara não estudando, né? erra. O cara não erra pênalti, ok, o cara não erra pênalti, mas tu vai ver, o cara bate numa temporada 20 pênaltis, cara, é muito difícil, cara. É, sim. Não é fácil, sabe? Sei lá, né, cara, enfim. Sim, sim. Cara, aí depois a gente teve um jogo que foi Estados Unidos e Irã. Também não sei se tu teve a oportunidade de ver esse jogo. Não, eu vi os melhores momentos do jogo. Mas assim, cara, antes até de falar do jogo, cara, eu queria fazer uma observação que, cara, eu achei muito bonita essa camiseta reserva dos Estados Unidos, velho. Aquela camiseta azul, mesmo. Sacanagem. Eu fiquei pensando, cara, vou ter que descolar uma camiseta daquela ali, cara. Muito porque, assim, top. O que acontece em Copa do Mundo, né? Copa do Mundo ou qualquer competição, até ia fazer uma observação disso no jogo lá da Espanha versus a Alemanha, depois eu esqueci, porque em determinados lances, assim, do jogo, como os dois eram patrocinados pela Adidas, dava pra ver, assim, que a camiseta era diferente uma da outra. Outro design mesmo, porque, assim, cara, tu pega as últimas Copas do Mundo, pegar assim, ó, uniforme feito pela Nike, eram todas camisetas iguais. Todas iguais, não dava o logo, né? E agora essa Copa do Mundo não, cara. Tu vê, tipo, essa mesmo dos Estados Unidos, o swoosh, né, que é aquela vírgula da Nike, ela é no ombro, cara. Puta, eu achei assim, ó... tá animal. Eu vou atrás dessa camiseta aí, cara, porque eu achei ela muito fera. É um azul meio... É um azul com preto, assim, meio manchado. Bom, ok, passamos pelo uniforme. Só pra dar uma pincelada do que eu vi desse jogo, mano, também é um time, o time inglês, a gente já falou, é um time que também tem muito bons jogadores, mas o grupo eu não sei se fez um primeiro tempo bem mais ou menos. Time americano, tá falando? Não, o time, Não, é Estados Unidos. Agora é Estados Unidos e Irã, a gente vai chegar na Inglaterra. Isso. Cara, Estados Unidos e Irã, é assim, o que acontece, cara? Como os jogos estavam sendo disputados no mesmo horário, eu tava vendo 2 jogos ao mesmo tempo, tá? Então, assim, eu não consegui ver os jogos. Tu acaba dando um pouco mais de atenção pro que tá no ataque, digamos assim, né? Então, se eventualmente lá o outro jogo ia pro ataque, eu, tipo, acabava deixando um pouco de lado, zapeando, sabe? Isso. Fica zapeando, né? E aí, cara, Estados Unidos e Irã, cara, é o Irã, né, cara? É o Irã, né? Não. Eu sei que Estados Unidos, apesar de não ter tradição no futebol, a gente tava falando aquele lance de investimento e tal. É uma gurizada nova. Fez um gol de uma jogada trabalhada, que até o cara que fez o gol lá, o 10 deles, na hora do gol ele se machucou. É do Chelsea. Então, o goleiro saiu e deu tipo uma ajoelhada, ele nem. Pegou meio que na bacia, assim, cara, e deu pra ver que ele foi pra dentro do gol e não comemorou. Eu até fiquei assim, cara. Tomara que esse cara levante, tomara que ele não tenha se quebrado, né? Mas no final deu tudo certo, cara. Estados Unidos fez o que tinha pra fazer. Foi um dos jogos mais dramáticos já agora, porque assim, o jogo tava 1-0 e se Irã empatasse, Irã classificava, cara. Então... ficou tenso, né? Isso. E também, cara, é uma coisa que é legal de falar. Tem jogadores assim nos Estados Unidos, jogadores que estão bem, cara. Que nem esse menino que fez o gol, o 10, ele é o meia também do Chelsea ali. Tem um jogador da Juventus também, aquele que tem um cabelinho, até pintou o cabelo. Tipo, ele tem colorido, Estados Unidos ali, né? É o que tá aparecendo agora na imagem. Então, cara, são todos bons jogadores, cara. Então, tipo assim, se a gente for comparar, mesmo que os Estados Unidos não tenha toda a tradição, mas comparado com o Irã, realmente estava na frente, né, cara? Sim, sim. Mas mesmo assim, foi dramático. Eu acho que o Irã representou bem, assim, cara. Todos esses times, né, que consegue... É o número 8, tá? Que você tá falando do cabelinho pintado ali.
Eu não lembro o nome dele de cabeça. É porque apareceu a imagem aqui, ele com o cabelinho pintado. Mas assim, cara, gostei pelo drama, porque assim, a gente também tá vivendo uma Copa do Mundo com muita prorrogação, então tu pensa assim, tá chegando nos 45, mas talvez tenha mais 10 minutos. E se eu não me engano, foram 6 minutos de acréscimo, então, tipo assim, mais um tempo de pressão, assim, né, de desespero ali no jogo. Cara, depois nós tivemos Inglaterra e País de Gales. Sim, jogo da Inglaterra. Inglaterra e País de Gales. País de Gales, coitado, né, cara? É um time que tem o Bale ali, é um time que, né, veio pra tentar talvez fazer gol na Copa e que foi o que aconteceu, o Bale fez um gol na Copa e eu acho que essa já é a vitória deles, entende? Eu acho que esse era o grande objetivo. Inclusive nesse jogo aconteceu uma coisa, cara, teve um outro vídeo que eu até dei informação que o Marrocos tinha feito o primeiro gol de falta da Copa do Mundo. Esse jogo depois, esse gol foi conferido pela FIFA e foi retirado o gol de falta. Porque que acontece? Teve um desvio e aí eles consideram que o desvio é que foi que gerou a falta. A ação do gol, né? A ação Isso, do gol então eles colocaram o status como gol corrigido e aí deram o gol pro outro jogador que tocou por último na bola, entendeu? Porque assim, ó... Falando em curiosidade, assim, um parênteses, mano. Aquele gol lá de Portugal, parece que a Federação Portuguesa tá entrando um negócio na FIFA para dar o gol pro Cristiano Ronaldo. Porque o primeiro gol foi dado pro Bruno Fernandes. Sim. Ninguém sabe aqui se raspou ou não raspou na cabeça do Cristiano Ronaldo. Cara, olha a loucura. Os caras estão entrando com, sei lá, não sei se é processo ou uma ação, sei lá, para aquele que o gol seja para Cara, tem umas fotos que acabou que eu não separei. Eu acho que até quando passou as fotos de Portugal tinha essa imagem, tá? No começo do vídeo, depois voltem aí, que eles pararam e, tipo assim, tem um cabelo do Cristiano Ronaldo, o cabelinho com gel, assim, tocando na bola, sabe? Daí os memes e aí? Tipo assim, tocou no cara, velho. Mas, enfim, depois eu posso até voltar ali os vídeos, a parte ali dessa foto. Mas, cara, a gente teve então um golaço, um canudo, né? Um gol de falta bonito da Inglaterra. Um golaço, assim, gol sem dúvida. E... enfim, eu acabei indo e voltando mais um Marrocos, né, naquele gol. Eles têm uma jogada ensaiada, cara, que é até de se observar. Eles batem a falta e o número 6 dele passa na frente do goleiro, que é só porque o goleiro fica assim. Eles fizeram 2 gols assim, um tava impedido, mas o outro deu certo. Mas só pra ir e voltar, porque eu tinha até anotado pra comentar sobre isso. Mas, enfim, sobre o Marrocos era isso aí mesmo. A Inglaterra fez o que tinha que fazer, jogou o que tinha que jogar contra o País de Gales. Fica aqui também uma observação que eu achei muito animada a torcida de País de Gales, assim, deu show mesmo, cara. Os caras, tipo assim, zoeira, gritando, fazendo o barulho deles lá mesmo, tomando um choque da Inglaterra, né? E, tipo assim, não é fácil Cara, é um jogo que a gente mais ou menos, assim, tudo tem zebra, que é um jogo que a gente imaginava. Sim. Eu, mais uma vez, volto, assim, a falar, não é a Inglaterra, pra mim, não é uma seleção que me encanta, não é uma seleção que vai jogar, fez um primeiro tempo bem, mais ou menos. Segundo tempo, até algumas trocas ali, teve os 2 gols do Rashford, né? Isso. Que é muito bom jogador. E, cara, vamos ver quando a Inglaterra encontrar uma seleção, assim, um pouquinho mais forte, ver como é que vai ser. Tem uma observação nesse jogo, cara, que assim, a FIFA, eles... eu até tava comentando isso antes com a Jo em casa e no fim aconteceu no jogo, falei, aconteceu o que eu te falei. O que acontece? A gente falou, acho que no primeiro ou no segundo vídeo, que seria interessante ver essa Copa do Mundo, porque tem 5 substituições, então tu pode ver os caras mais cansados, mais jogadores em campo, mas tem uma observação. Se o jogador tiver um choque de cabeça, uma concussão, se a FIFA julgar que aquilo ali foi uma concussão, te dá a oportunidade de fazer mais uma substituição ainda, em função do jogador que teve um problema considerado grave, que tem que ser observado, que foi um choque de cabeça. E nesse jogo teve um jogador que subiu, cabeceou ali, depois teve a substituição, e aí a FIFA botou no placar. Concluímos que foi uma concussão, então pode ser feita mais uma substituição. Achei interessante isso, cara, porque às vezes a gente tem ali situações no futebol que são complicadas, cara, choque de cabeça, o cara sempre tem que levar a sério, porque às vezes o jogador levanta, continua jogando, chega em casa e tem um piripaque, velho, porque deveria... E se eu não me engano, mano, não sei se na Copa do Mundo é assim, mas na Premier League eu tenho certeza que é. Quando o cara tem
concussão, um trauma assim no jogo, ele é obrigado a ficar 7 dias sem treinar e sem jogar. Então, se é a mesma regra, ele não joga mais a Copa do Mundo, provavelmente. Não, 7 dias, não sei, né? Se vai ser a Copa do Mundo toda. Mas durante 7 dias ele não eu tem já mais. vi jogadores. Ele não tá apto. Eu já vi jogadores, o Hernani, cara. Lembra o Hernani que jogava no São Paulo, jogou na Europa um tempão aí. Não lembro se chamam ele de Mago. Ele tem um apelido assim também. Não, cara, Profeta. O Profeta, isso. Cara, o Hernanes uma vez ele teve um choque de cabeça e eu lembro que foi diagnosticado que ele teria que ficar 40 dias afastado. Ele voltou com 20 e ele mesmo fala que ele voltou antes e é um dos maiores arrependimentos da carreira dele, porque ele depois não ia dar o braço a torcer naquele momento, mas ele chegava em casa e ficava completamente tonto, com uma sensação que chegava a parecer como se estivesse alcoolizado, ele falava assim. Então tu imagina o quanto é perigoso isso. Lá na Premier League eu sei que é regra mesmo. Se o cara teve uma concussão no jogo, ele tem que ficar 7 dias. Eu sei porque com o Richarlison aconteceu isso, tá? Ele não pode nem treinar e muito menos jogar, né? Sim. Cara, eu acho que sobre a Inglaterra isso cabe fazer uma observação só que o Kane tá jogando mais tipo um 10, né? Ele tá jogando mais fazendo assistência e fazendo ligações, assim, então eu acho que se bem marcado em algum jogo que ele seja bem marcado, talvez boa parte da criatividade da Inglaterra seja impedida, digamos assim, porque ele tá sendo bem esse cara, o cara criativo do time, né? Ele tem essa característica, a gente já falou em outros vídeos também. Eu gosto muito dele como esse falso 9, assim. Ele é um cara que ele vem, faz um 10 e também chega para finalizar, dependendo. E eu acho que na seleção ele tá mostrando bem essa característica. Isso. Cara, aí o que faltou de jogo pra gente abordar aqui é Holanda e Catar, que eu, assim, tomara que eu não queime a língua aqui, mas eu não vejo nada de especial nessa seleção da Holanda, cara. Pegou o Catar ali, tipo que, né, foi a primeira vez que uma seleção que tá sediando uma Copa do Mundo encerra sem fazer gol. Nunca tinha acontecido isso antes, então a gente vê a fragilidade do Catar. E assim, cara, né, ganhou de 2-0. Eu penso que se uma seleção mais forte tivesse pego o Catar, talvez tivesse tocado 4, 5 para fazer saldo. Mas a Holanda, né, tem muito chute ali da ponta esquerda de quem tá atacando, né, na parte esquerda da área de quem tá atacando. Sim. Muito chute fora da área ali. Não sei, cara, até onde vai essa Holanda aí, pra te ser sincero. Não sei. Também não... bom, a gente vai falar mais pra frente depois dos confrontos, mas eu também não vejo muita coisa na Holanda. Então beleza, a Holanda a gente meio que a gente tá de acordo, assim, que não é um bicho de 7 cabeças e então acho que não tem muito o que falar. Vamos ver o que vem na Holanda na próxima fase, né, quando pegar adversários mais complexos. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho de chaveamento, né, que eu acho que é o que a galera tem bastante curiosidade, tipo... A gente pode começar falando exatamente da Holanda e Estados Unidos, né? Que é um confronto já... Não sei se é essa sequência aí. Não. Aqui não tem sequência. É só um esclarecimento pra galera entender o que vai ser mais ou menos o chaveamento da próxima rodada, assim, né? Eu acho que vai ser... Não, já tá confirmado Holanda e Estados Unidos. É umas oitavas de final. Tá. Então, cara, falando daí, é bem isso que nós comentamos agora do jogo da Holanda. A Holanda, teoricamente, tem mais tradição, teoricamente, individualmente tem um time melhor, tem alguns jogadores, tem o Memphis Depay, tem o De Jong do Barcelona, então, tem vários jogadores, tem o zagueiro do Liverpool, Van Dijk, tem muitos jogadores bons, mas a gente não consegue ver esse grande time, grupo, né, coletivamente falando. Quando eu falei que a Holanda precisa pegar um grande adversário pra gente ver, eu ainda não acho que esse grande adversário seja os Estados Unidos, tá? Quando eu digo grande adversário, não tô aqui menosprezando os Estados Unidos, ao contrário, eu tava falando bem até agora, mas eu digo pegar um adversário que tem uma tradição no futebol. Se tivesse disputando uma Copa do Mundo, uma Itália, ou uma França, uma Espanha, um Brasil, e aí a gente vai conseguir ver o que é esse time. Futebol é aquela coisa, a gente fala aqui, queima a língua, né? Mas eu ainda acredito que a Holanda vá passar pelos Estados Unidos. Acredito que sim, se tivesse que fazer essa aposta. Mas
não boto fé, assim, de que vá muito além, não. Cara, eu acredito que vai passar sufoco, cara. É. Eu acho que a Holanda vai passar sufoco com os Estados Unidos. Se Eu perder, não digo vai que ser a uma grande tendência... surpresa. Exato, a tendência é a Holanda passar, mas cara, não me surpreenderia nem um pouco se os Estados Unidos conseguissem passar, cara. Porque é isso que a gente veio falando. Para mim, tem duas coisas que é importante, cara. Quando tu tem uma pressão de ser uma grande seleção, que sempre chega nas semifinais, nas finais, que nem teve grandes times a Holanda, quando tu não tá bem, é tudo dobrado, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então, como tu não tá naquela confiança, naquela coisa, e a pressão tá maior, tu acaba ficando se sobrecarregando. E eu acho que os Estados Unidos está jogando um bom futebol, tem bons jogadores também, e pode sim surpreender a Holanda, cara. Pra mim é um jogo que tá em aberto, sinceramente. Eu acho que a principal curiosidade que a galera tem é tipo assim, o Brasil ganhou as 2 partidas, fez 6 pontos, e joga na próxima segunda-feira. Na próxima sexta-feira ainda contra o Camarões, né? Mas a gente já tem a vaga garantida porque, enfim, fizemos 6 pontos no grupo. E aí, acho que o próximo jogo daí é numa segunda-feira, né? Passou de sexta, daí... Isso. Joga dia 5. Sim. Joga dia 5. Sim, e a gente ainda não tem a certeza de quem vai ser o nosso adversário, né? Aí nós vamos falar de possibilidades. A possibilidade maior é que seja Gana, né? Hoje seria Gana. E eu acredito também que vai ser Gana, pelo que está se formando assim do grupo do lado de lá, né? Porque tem Portugal, Uruguai... Portugal, Uruguai, Gana e Coreia. E Coreia. Coreia a gente já praticamente pode descartar, porque eu acho que não tem chance de classificar. A Coreia já talvez fez tenha, o que tinha pra fazer na Copa, tenha, né? Acho que não foi até assim, não foi legal mesmo. A Coreia poderia ter ido um pouquinho melhor. Sim. Mas enfim, eu acho que existe a possibilidade do Uruguai, que é bem difícil, mas existe a possibilidade de conseguir aí um resultado, porque é um time que aí se chegasse em segundo lugar, por exemplo. Mas pelo futebol que tá apresentando não parece, né? Eu também não acho que seja capaz de classificar, entende? Sim. Mas é aquela coisa que a gente volta, vamos pegar o exemplo da Argentina, de repente passa aos trancos e barrancos lá no grupo, quando chega na hora das eliminatórias pode crescer. Mas, cara, assim, Uruguai, a Argentina... pode ser que aconteça. Eu acredito bem mais, mas bem mais numa vitória da Argentina em cima da Polônia, tá? Do que o Uruguai, porque assim, a Argentina a gente já falou aqui, é um time que parece um pouco perdido em campo. Ainda ventilaram lá aquela história que o Messi teria... Cara, os caras são doentes também. Não sei se tu viu isso aí. Mostra a comemoração deles no vestiário, daí tá o Messi pulando e comemorando e tem uma camiseta no chão. Aí falaram, o Messi pisou na camiseta da Argentina, daí um boxeador argentino falou que se vê o Messi na rua vai encher ele de... Foi do México, mano. Do México. O que eu falei? Isso. Da Argentina, foi que pisou na camiseta da Argentina. Pisou numa camiseta do México, mas, cara, porra, velho. Isso. Eu não sei nem se aquilo ali não era um colete, velho. Porque os coletes da FIFA é um colete verde. Cara, eu acho que era uma camisa, mas tipo assim, cara, é isso que tu tá falando, é bem isso aí, mano. Pra mim, eu só tenho uma maneira de ver isso. O cara lá, o tal do boxeador o cara quer ganhar polêmica ali em cima do personagem que é o Messi, que é um craque, fenômeno. Só pode ser, cara, porque o cara tá comemorando. Até teve o Agüero, né? O Kun Agüero deu uma declaração falando, cara, coisa mais normal do mundo, a gente pega as camisas suadas, deixa no chão pra secar, pra depois dar pro roupeiro, enfim. Cara... isso aí é umas polêmicas, os caras realmente são meio dodói da cabeça. Eu só dei a pincelada assim, cara, porque eu nem gosto de dar holofote. É que nem o maluco lá, que entrou correndo com a bandeira no campo, cheio de dizer na camiseta. Cara, pô, tu tá na Copa do Mundo, não é lugar... Tipo assim, tu tá num país já que os caras são fanáticos, tu sabe que os caras lá, tipo assim... são tolerância zero, tem um monte de coisa que eu particularmente não concordo, mas assim, a FIFA aceitou, a FIFA ganhou dinheiro por fazer lá, e não adianta, cara, se tu não tá de acordo, tu não vai, tu não dá ibope, tu não participa, mas tu não vai querer lá lacrar, cara, assim, ó, eu nem sei o que vai acontecer com aquele maluco lá, cara, porque tu tá no país dos caras, tu cometeu um crime, porque lá é crime, cara, enfim, e lá né? também é severo, olha, eu até...
a gente não quer dar muita ênfase nisso, mas eu li um pouco sobre isso. Parece que o cara é italiano, esse cara, e ele já invadiu em vários estádios no mundo inteiro, inclusive em outras Copas do Mundo fazendo isso. Então daqui a pouco, sei lá, é meio que uma profissão do cara fazer essas paradas. Não sei te dizer, assim, mas que às enfim, vezes ele tem um patrocínio ali pra fazer isso, né? Sei lá. Mas enfim, cara, não vamos ficar dando muita atenção pra essa parada, não. Beleza, daí a gente tem ali... Eu acho, cara, assim, eu nem sei se a gente precisa passar por todos os grupos, porque eu acho... A curiosidade do pessoal que vem me perguntando é referente ao jogo do Brasil, a quem que o Brasil pegaria, quando que o Brasil jogaria depois, e aí eu acho que entra até uma outra pauta, porque, tipo assim, o que acontece? A gente já tem informação que o Alexandre também tá fora do próximo jogo, então o Brasil tá sem laterais titulares, tá, digamos assim. Exato. Teve uma informação que eu até falei no último vídeo, isso é legal, eu acho muito legal quando a gente traz alguma coisa e depois que vai pra grande imprensa, né, que a gente trouxe até a informação que o Paquetá tava gripado, que o Antony também tinha se sentido mal, com febre, e aí o Vini Júnior foi falar sobre o Neymar ali, acabou vazando, digamos assim, na inocência, falando, não, o Neymar teve febre, e aí já veio o médico da seleção falando, cara, calma, ele teve febre, mas ele tá bem, tá tudo certo. Aí, cara... Eu vi um pouco, falando sobre isso, mano, eu vi um pouco a entrevista, vi toda a entrevista coletiva do Tite, e foi perguntado para ele se o Paquetá estava 100% e ele confirmou que estava 100%. Sim. Não, ele estava 100%, a saída dele foi uma escolha tática. Ok, quem conhece um pouco de futebol sabe como que o treinador ele precisa blindar os atletas. Sim, claro. Ele chama para ele a responsabilidade. Sim. Ele é um cara que ele fala muito, isso é um cara humano, ele nunca vai botar um cara, sei lá, se o cara tá gripado, debilitado, vai botar o cara para jogar. Porém, que a gente falou, de repente, depois o Vinícius Júnior inocentemente acabou saindo uma informação, e aí o Rodrigo Lasmar, que é o doutor da seleção, ele veio e fez uma declaração, fazendo ali um apanhado. Um reporte, né? Um reporte, um feedback de tudo, toda a parte médica, e falou que Paquetá, Neymar e mais, eu não lembro se ele chegou a mencionar o Antony, que estavam com essa febre e tal, mas que está tudo ok. Aí falou também do Alexandre, enfim. Sim. As coisas acontecem e a gente tem mais ou menos uma noção como é que funciona. Cara, o que eu acho, eu vou falar totalmente baseado no achismo e na minha... como funciona a minha mente, taticamente pensando no que a gente tem melhor no grupo e o que eu faria se eu estivesse lá. Claro que se eu estivesse lá eu teria bem mais informação do que o que a gente tem aqui, então talvez a minha opinião fosse diferente. Mas o que acontece? A gente já tá classificado. Certamente é um jogo que o Tite vai poupar, esse próximo jogo. Então talvez a gente veja até Daniel Alves jogando, talvez a gente veja o Pedro. É bem provável que esses caras apareçam. É bem provável até que o Brasil comece talvez o jogo ali sem o Rafinha, dando uma folga pro Rafinha. Talvez ele comece com o Antony, talvez ele comece com o Pedro. Eu acho, tá? E o que eu faria, cara? Talvez eu levaria, porque assim, a gente tem esse jogo na sexta e o próximo jogo na segunda. Mas se o Brasil passar na segunda, se eu não me engano, o próximo jogo é na sexta. Aí a gente tem um gap grande. 5 e 9. Então, o que eu faria, cara? Eu levaria, tipo assim, se falarem, ó, o Neymar tem condições, eu deixaria o Neymar no banco na segunda-feira, porque, tipo assim, acontece, se o Brasil começar e não sentir falta, digamos assim, não precisar da presença do Neymar pelo aquele monte de... Nossa, a gente já falou a quantidade de coisas que o Neymar muda no jogo, né? Posicionamento, marcação, espaço, técnica, enfim. Mas, se o Brasil não precisar, eu deixaria ele recuperar com bem mais tempo aí até a próxima sexta. E aí, provavelmente, na próxima sexta, que daí já seria uma quartas, né? Aí a gente teria o Neymar um pouco... Porque assim, cara, por mais que tenha uma recuperação rápida, eu tive uma lesão de tornozelo muito parecida com a do Neymar. Já falei aqui, obviamente, que eu não tinha o aparato todo e enfim, né, o Neymar é um... E nem a capacidade física, Isso, né, que eu ia falar, o Neymar é um atleta, é consideravelmente mais novo que eu também, então a recuperação a gente sabe que é bem diferente. Mas eu acredito que, cara, é assim, ó, Nossa, é difícil falar isso, mas eu diria que é impossível ele voltar 100% até segunda-feira. Ele pode voltar, mas ele não vai estar no 100% dele. E se tu não usar ele e deixar ele descansar até sexta, ele vai estar muito mais próximo do 100% dele na próxima sexta-feira. Então, eu, na minha cabeça, com as informações que a gente tem aqui hoje, eu faria isso. Neymar no banco, se precisar, bota o Neymar aí, pô.
sei lá, estamos jogando contra Gana, os caras estão voando, a gente tá precisando de espaço. Vai lá, Neymar, entra, porque talvez seja o último jogo do Brasil se não ganhar. Aí eu usaria. É. Cara, o que eu posso dizer, assim, quando a gente trabalha com alta performance, cada segundo, cada minuto, cada dia faz muita diferença. Sim. Então tem tudo a ver com isso que tu falou. Assim como se tu pegar o Neymar e um outro atleta, essa diferença ela no resultado faz muita. Por exemplo, um drible que ele dá, é só um drible, mas isso faz muita diferença. Ele também descansar 6 horas a mais, ele fazer duas sessões de tratamento a mais, também faz muita diferença. Então, tudo é focado no detalhe, naquilo que pode agregar, somar para ele chegar no mais alto possível. Eu acredito, olhando de fora, não tenho informação privilegiada nenhuma de nada, olhando de fora, eu acredito é muito difícil ele jogar 100% nessa Copa do Mundo. Ele pode jogar todos os jogos a partir de agora, mas ele jogar 100% vai ser muito difícil. Porém, aquilo que a gente já falou em outros vídeos, 80%, 70%, 90% de um jogador, às vezes, faz muita diferença. Sim, sem dúvida. Um jogador do nível dele. Então, cara, eu acho que assim, é um jogo de xadrez, tanto pro Tite quanto pro staff todo da comissão técnica e do atleta, uma coisa que, assim, é uma coisa que eu posso falar, porque trabalho com atleta e digo, a decisão, nesse sentido, a decisão maior, o que pesa mais é a do atleta. A responsabilidade acaba sendo do treinador de colocar ou não o atleta, mas o atleta é aquele que faz pesar a decisão. Isso a gente tem uma história clássica na seleção brasileira, foi aquela final de 98, Brasil e França, que o Ronaldo Fenômeno teve aquele problema antes do jogo. Cara, aquilo ali, nenhum lugar no mundo e nenhum outro treinador, nenhuma cabeça no mundo colocaria o Ronaldo para jogar. Mas quem colocou o Ronaldo para jogar foi ele mesmo, cara. Isso aí até já foi falado várias vezes. Ele cara, mesmo se colocou para jogar. Sempre que falam nesse jogo, sempre me vem na cabeça que o Romário queria ter ido pra essa Copa aí. E em função de birra ele não foi. Imagina se chega na final, a gente não tem o Ronaldo, mas tem o Romário. Nossa. Cara, a gente já tá falando em ser, nem sei, septa daí seria, nem hexa a gente já seria, velho, porque certamente, cara, cara, até em termos de grupo, né, porque o grupo todo jogou preocupado com o Ronaldo aquele jogo, tava todo mundo, eu lembro que teve uma hora que chega, ele bate com o goleiro, ele cai no chão, e os caras dentro do campo pensam, cara, ele morreu. Cara. Porque parece que ele bate, parece que ele apaga 2 segundos e volta, assim. Eu não lembro agora se foi. Não lembro agora se foi o Leonardo ou César Sampaio, alguém que deu uma entrevista esses tempos, faz pouco tempo, falando exatamente sobre isso, cara. Que cada lance, cada coisa que tinha, olhava direto pro Ronaldo. Porque, cara, fica aquele medo. Mas que a gente falou, mano, enfim, voltando ao nosso assunto do momento, que usar ou não o Neymar e que momento usar, que momento que ele vai estar. Cara, é um jogo de xadrez. É uma coisa que o atleta ele tem que estar muito confiante para jogar e para fazer essa diferença, né, cara? Então, eu acho agora voltando não, mano, mas dando uma pincelada no que tu falou sobre poupar ou não para esse jogo dos Camarões, o grupo, cara, eu particularmente pouparia pouco, porque eu acredito que ritmo de jogo é muito importante. Por mais que os jogos sejam próximos, né? Mas eu pouparia muito pouco. Mas, cara, é uma Copa do Mundo onde está tendo muita lesão, muito susto. Então, eu assim, vendo o caminhar das coisas, como o Tite vem agindo, eu acredito que o Brasil começa com todo o time reserva. Eu acho que não joga ninguém, cara. Então, isso que eu tô te falando. Eu acho que eu acho que vai começar Pedro, eu acho que vai começar Antony, porque aquela coisa, né, cara? Esse tempo teve um técnico que... Não lembro, acho que foi o técnico da Suíça que falou, cara, que falaram, o Brasil talvez tenha que jogar com um ataque reserva e tal, e ele falou, cara, o Brasil tem pelo menos 3 ataques que jogariam em qualquer seleção do mundo. Então, tu me falar que o Brasil vai jogar com ataque reserva e perguntar se eu tenho medo, é claro que eu tenho medo. Tipo... e outra, né, cara, isso aí a gente tem que pensar numa outra pegada também. Tem uma valorização de grupo, todo mundo se sentir importante. Claro. Todo mundo sentir que tem a confiança do treinador, porque, por exemplo, tu pegar que a gente falou, tu pegar o Bremer,
o zagueiro e colocar ele para jogar titular num jogo de Copa do Mundo é porque tu confia no cara, independente se o jogo é um jogo teoricamente mais... Até nem acho que o jogo vai ser muito mais fraco, mas a situação do Brasil tá mais tranquila por estar classificado. Então eu acredito que o Brasil jogará praticamente, cara, se eu não digo 100%, acho que 99% do time reserva. Se tem um jogo pra testar, pra dar rodagem, é esse, né, cara? Porque assim, é óbvio que não pode acontecer do Brasil perder, tomar uma sacola, que daí, já prejudica um monte, né, cara? Tem saldo, tem um monte de coisa ali. Mas eu acho que mesmo o time reserva, do Brasil, né, tem uma capacidade ali de fazer um enfrentamento bem honesto. Uma coisa importante também, que agora a gente até eu pelo menos não me ative a olhar, mas tem as situações dos cartões também. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 jogadores do Brasil que já tem cartão, então isso é importante, porque com dois cartões eu acho que já tem suspensão. Tem suspensão, mas a partir das quartas zero, né? Então, por exemplo, vamos supor, o Casemiro tem um cartão. Então, se ele já não jogar esse jogo, já diminui a chance. Tem o jogo das oitavas, ok, mas já diminui a chance de perder ele pro próximo jogo. Enfim, então, tudo isso, cara, é que a gente fala. A vida de treinador não é fácil. Eu acho que o Tite tá mandando muito bem. 100% no que ele tá fazendo. E ele vai tomar as melhores decisões, né, cara? Eu acho que o povo brasileiro, se a gente pegar assim, no geral, tem muita gente que critica aqui e ali. Mas se nós pegarmos no geral, tá todo mundo muito se sentindo muito confortável com as decisões que o Tite vem tomando, né? Sim, cara. Cara, eu tô torcendo pra que dê tudo certo, tô torcendo pra que o Neymar volte também, porque se a gente for pincelar rapidamente, assim, na grande derrota dos últimos tempos da seleção do 7-1, ele não tava, ele tinha tido aquela lesão nas costas. No jogo que a gente foi desclassificado contra a Bélgica, na verdade, teve um pênalti ali que o juiz não deu, então, tipo assim... Cara, toda essa crítica que a imprensa aqui, cara, eu vejo os caras, principalmente os mais fanáticos, assim, os caras criticam muito o Neymar e caras que, tipo assim, que jogaram futebol e se acham, assim, acham que tem uma representatividade no mundo futebolístico muito maior do que eles realmente têm. Mas todos esses caras que falam mal do Neymar, se o Brasil ganha uma Copa do Mundo com o Neymar de capitão, o que esses caras vão falar depois? Ele não tava no 7-1, ele, tipo assim... Quando ele não tava, o Brasil foi mal, e quando ele estava em campo, o Brasil foi campeão com ele de capitão. Tu imagina, cara, esses caras... Bom, cara, vamos torcer para que dê tudo certo. Exato. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, porque o problema, mano, que eu vejo, assim, da maioria desses críticos, assim, que é uma crítica um pouco mais severa, porque criticar todo mundo critica, ok? Sim. Mas essa crítica mais severa analisa muito ele fora de campo. Sim. Entende? Esse é o grande erro, cara, porque eu não preciso gostar de como o Neymar se comporta fora do campo. Eu sou torcedor brasileiro. Pra mim me interessa como ele se comporta dentro do campo. Desde que o fora de campo não... Eu vou te dar... Só pra gente sair um pouquinho do futebol, pega o McGregor, cara. Tipo... Pô, o cara fala um monte, quando entra no octágono, ele vai lá, ganha a luta dele e acabou, cara. O que ele fala, se não prejudicar o... Tipo assim, o que o Neymar faz... o Neymar tá bebendo um monte, tá caindo o rendimento dele. Beleza, aí tu pode criticar, porque o rendimento dele tá caindo e teu papel ali é fazer críticas, né, positivas e negativas, então tá tudo certo. Mas agora, pô, o Neymar saiu lá com um monte de mulher. Cara, isso é aquela famosa entrevista do Ronaldinho, né, quando o cara pergunta assim, tu tava lá numa piscina com 10 mulheres, ele fala... Invejoso. Tipo, sabe? Meu, relaxa aí, deixa os caras, velho. Cara, então, eu acho que essa crítica é a crítica que ela realmente é pejorativa, né, cara? Ela não tem nada de construção naquilo ali. Meu, se o cara tá jogando, não tá bem, não consegue, erra pênalti, erra gol, não consegue ajudar o time, ok, critica o cara. Agora, ele faz fora do campo, então, eu tenho certeza que quem olha pro Neymar, o foco dele como atleta, como jogador ali dentro do campo. Sim. Mas nós vamos falar o quê do cara? O cara já ganhou tudo. O cara ganhou Libertadores, ganhou a Champions League. O cara ganhou todos os campeonatos que disputou. Ele ganhou sempre artilheiro. Campeão olímpico. Ele só não foi o melhor do mundo porque ele deu o pé frio de atravessar a fase, o ápice dele entre Messi e Cristiano Ronaldo, né, cara? Que é um pé frio gigantesco, né, cara? A gente teve ali... épocas ali, pô, a gente não menosprezando, né, mas, pô, a gente teve o Modric, a gente teve o próprio Benzema, que é um cara... Eu particularmente acho que não tem como comparar o Benzema com o Neymar, assim. Não. Acho que não.
Eu sou fãzaço do Benzema, acho ele um centroavante espetacular. Sim. Mas nós estamos falando de outra prateleira, cara. Eu também acho. Tá noutra prateleira. Eu também acho. Como atleta, volto a dizer, independente do que acham dele fora dentro de campo, ele E assim, cara, tô te falando, eu não sou fanboy, tá? Eu tô aqui falando que eu realmente acho do desempenho dele em campo, cara. Tu pega lá jogos memoráveis lá, que eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo da carreira dele, que eu vi pelo menos, que foi Barcelona e PSG lá, que o Barcelona precisava fazer 427 gols lá. Ele fez o que tinha que fazer, ele pilhou os caras e no outro dia eu fui ver a imprensa e as capas do jornal era só Messi, assim, caraca, velho, o bicho fez gol de falta, fez assistência, fez tudo que podia fazer, acabou com o jogo, classificou, o Barcelona classificou e os caras falando Messi, foda, né? Cara, aquele jogo, uma curiosidade desse jogo também, mano, eu tava trabalhando na Espanha, trabalhava na Espanha nessa época, e eu tinha um conhecido lá, que era diretor do clube onde o meu atleta jogava, ele, cara, agora eu vou lembrar bem assim, quanto que foi que ele apostou, fez uma aposta nesse jogo, sei lá, 1.000 e poucos euros, eu acho que ele apostou na época, ele apostou no resultado 6-2, cara. Caraca. Ele ganhou, tipo, 70 mil euros, cara. Sim. Eu nem lembro, acho que foi o Piquet que fez o último gol, né? Foi o Sérgio... Como é que chama ele, cara? O lateral direito, cara. Sérgio... Mas foi uma bola, foi o Neymar que botou a bola na área, assim, Eu lembro que eu vi na época que chegou a ter, como todo mundo pulou ao mesmo tempo, chegou a ter aqueles lances de escala de terremoto, era como se tivesse acontecido um pequeno terremoto naquela localidade da Espanha ali, em função de todo mundo pular ao mesmo tempo. Bom, mas enfim, não vamos desvirtuar tanto aqui, agora a gente precisava encerrar essa parte que é chaveamento, um apanhado da rodada, e vamos ver, cara, agora a gente tem jogo ainda hoje Argentina e Polônia, que a gente vai falar no próximo vídeo, a gente tem jogo acho que da França, se não me engano. Hoje é o grupo da França, o grupo da Argentina. E hoje tem jogos bons, cara. Argentina e Polônia, né? Que é um jogo que acho que o México e quem? E Arábia, né? Joga México e Arábia. Arábia Saudita, exatamente. Só para deixar registrado que a gente falou que já tem 2 confrontos confirmados de oitava de final, é a Holanda e Estados Unidos, e o outro é Inglaterra e Senegal. Esses 2 jogos já estão confirmados, já são oitavas de finais. Vai ser jogo bom de ver, hein? Inglaterra e Senegal. Jogo legal. Gurizada, então é isso por enquanto. Quer falar alguma coisa e quer te despedir aí da galera? Ou... Cara, só dar um recado aí pra galera que continua curtindo o canal. Se puder aí se inscrever, comentar, como eu sempre falo, os comentários pra mim, eu olho todos lá, gosto de interagir nos comentários e trazer mais gente aí pra assistir o nosso canal. Coisa linda, gurizada, queria agradecer porque o canal, apesar de ser bem pequeno, bem novo, digamos assim, ele tá tendo um número de inscritos todo santo dia e isso é muito legal. Eu sei que às vezes eu peço pra ele que pra ajudar o canal é só mandar manda pra um amigo esse vídeo e eu tô vendo que aos poucos a galera tá se inscrevendo. Pelo tempo de existência do canal e o número de inscritos tá indo muito bem, então queria agradecer pra vocês aqui, que vocês estão fazendo parte, isso vai ser muito legal. E se não for inscrito, se estiver vendo esse vídeo e não for inscrito, por favor, inscreva-se. Como o Ike falou, deixa um comentário que isso ajuda um monte. E continue nessa corrente de divulgar o canal para pelo menos uma pessoa, que assim o canal vai, depois da Copa do Mundo a gente vai continuar, tá, gente? Falando de outros campeonatos, campeonato inglês, campeonato brasileiro, alguns campeonatos regionais. A gente pode falar aqui de Santa Catarina, campeonato gaúcho. E aí a gente vai ver a demanda do que o pessoal quer que a gente aborde, mas o canal vai continuar, beleza? É isso aí então, por enquanto o nosso bate-papo aqui, Bola de Ouro fica por aqui. E é isso, até a próxima, gurizada, valeu!